Qual é a origem da Bíblia? Quem são os seus autores? Quais os materiais utilizados na escrita da Bíblia? São tantas as perguntas referentes a este livro que sobreviveu há séculos e séculos. E hoje estudaremos um pouco sobre este livro, que é a Palavra de Deus. E a função principal da Bíblia é trazer a revelação do Verbo, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador, e a sua obra redentora da cruz do Calvário. Ela é chamada de sagrada porque ela é a Palavra de Deus. Hoje existe Bíblias de diferentes formatos para que cada vez mais as pessoas tenham acesso. Existe Bíblias em formatos de livros, de e-books. As pessoas ouvem a Bíblia por áudio, eu mesmo já ouvi. Você pode ler o livro físico, digital, mas será que sempre foi assim? Será que sempre todas as pessoas tiveram acesso a essa Bíblia? Não, nem sempre foi assim, porque há muitos séculos somente os padres e os clérigos que tinham acesso à Bíblia, na língua grega que eles utilizavam a Septuaginta ou a Vulgata na língua latina. Eu olho para esta Bíblia e vejo quão moderna é esta Bíblia. As suas letras, as suas páginas, as suas folhas branquinhas, a sua capa e todo o design. Mas nem sempre foi assim. Antigamente a Bíblia ela era chamada de manuscrito, que quer dizer escrito à mão. As escritas de antigamente ela era manual. Os escribas escreviam manualmente os papiros e os pergaminhos. O ofício da escrita era um ofício raro. As pessoas que sabiam escrever na antiguidade nem pagavam imposto. De onde surgiu o nome Bíblia? Vocês olhando toda a Bíblia, abrindo a Bíblia, olhando, vocês não encontram um nome Bíblia aqui dentro dos seus escritos. O único lugar que você encontra o nome Bíblia é somente na capa. Mas então, como que surgiu este nome Bíblia? O nome Bíblia é a variação do nome grego em duas palavras, no singular Biblion e no plural Bíblia. Biblos quer dizer uma folha, ou de um livro ou de um papiro. Nós chamamos Biblo. Vamos mostrar uma folha de um papiro é biblos. E Biblion são várias folhas formando um livro. Por exemplo, Biblion são várias folhas que formam um único livro de um determinado assunto. Isso se chama Biblion. Já o nome Bíblia é a junção de vários livros formando uma biblioteca, ou seja, uma coleção de livros. Por exemplo, aqui é a Bíblia, aqui tem uma coleção de livros. Tem o Gênesis, Êxodo, Números, Reis, Jó, Isaías e assim por diante. Dentro da Bíblia existe 66 livros que compõem uma biblioteca divina. E você sabia que foi João Crisóstomo a primeira pessoa que deu o nome de Bíblia no ano 398 depois de Cristo? E uma curiosidade muito importante é que a Bíblia, ela é o livro mais lido, ela é o livro mais vendido, ela é o livro mais traduzido e mais distribuído. Na realidade, a Bíblia ela é um best-seller universal. Você deve estar me perguntando se a Bíblia nem sempre foi tão moderna como estamos vendo agora, como era a Bíblia de antigamente. Que tipos de materiais eram utilizados na escrita? E um dos materiais utilizados na escrita da antiguidade é o pergaminhos, que são couros ou pele de animal tratados. O animal poderia ser ovelha ou cabras. E estes é um exemplo de pergaminhos que eles utilizavam na escrita da antiguidade, que é o couro tratado de animal. O segundo tipo de material utilizado na escrita é o papiro, que é um papel feito de fibras vegetais prensados
de uma planta que ela era muito utilizada pelos egípcios, pelos gregos e pelos romanos. E você sabia que desde os tempos antigos faraônicos os papiros são utilizados? Então esse aqui é a planta papiro, tá? Corta os feixes dela. Se você quer um papiro maior ou um menor, aí você corta os talos de acordo. Porém, no papiro ele é utilizado só a parte do meio, as cascas não é utilizado. Essas cascas, ela era utilizado para fazer cestos ou sandália. As pessoas usavam sandálias de juncos. Inclusive, tem um texto que fala que Moisés ele foi colocado no cesto de junco e provavelmente tenha sido feito dessas cascas do papiro. Então, o papiro é a parte do meio, a parte maciça, descascada. Coloca eles em tiras e vai trançando. Depois amassa, soca ele com algo pesado e coloca para secar. Enfim, se forma o papiro, tá? Que é uma folha utilizada na escrita da antiguidade. O terceiro material utilizado na escrita da antiguidade é o ostraco, que ele é feito de cerâmica ou de argila. São pequenos pedaços de argilas ou de cerâmica que era utilizado também na escrita da antiguidade. Se chama ostraco. Outros tipos de materiais utilizados na escrita são as tábuas enceradas, que são umas tábuas tratadas. E se a pessoa quiser apagar e reescrever, é só rapa toda a madeira e dá para reutilizar essas tábuas enceradas com outras escritas. E também as tábuas de pedras, a mais famosa, a qual Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Este também era um dos tipos dos materiais utilizado na escrita antiga. E tem também os tablets, que são pequenos tijolos ou tablets de barros, que era utilizado também na escrita antiga. Eu falei sobre os tipos de materiais utilizados na escrita. Agora você deve estar me perguntando quais os tipos de tinta utilizados para a escrita. Se usavam o pó de carvão e também a fuligem. E eles misturavam numa goma chamada goma arábica para formar a tinta. As canetas utilizadas na escrita eram uma espécie de canudo com pontas ou penas de aves e pincéis finos feitos de madeira ou de bambu. Isso para a escrita em papiro e pergaminhos, mas já as escritas em tábuas de cera, no ostraco, em tábuas de pedra, era utilizado um estilete de metal. E para conservar os rolos escritos em papiros e em pergaminhos, eles eram conservados e mantidos em vasos de cerâmicas. Falamos sobre todos os tipos de materiais que foram utilizados na escrita. Nós já falamos sobre os tipos de caneta, sobre os tipos de tinta. E agora vamos para o que interessa. Quem foi que escreveu a Bíblia? A Bíblia ela foi escrita por muitas mãos. Cerca de mais ou menos 40 homens foram inspirados, ou seja, movidos pelo Espírito Santo de Deus a escrever as palavras de Deus. Em 2 Timóteo 3,16 nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. E olha o que está escrito em 2 Pedro 1,21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então essa palavra não foi dada por vontade de homem, mas por vontade de Deus. E homens cheios do Espírito Santo falaram as palavras o qual Deus conduziu que os falasse. Para que essa Bíblia toda estivesse pronta, o Antigo e o Novo Testamento, você sabia que demorou aproximadamente um período de mais ou menos 1500 anos para que o cânon completo da Bíblia estivesse pronto. Eu já ouvi muitas pessoas dizer: eu não creio na Bíblia, porque é um livro escrito por homem. Sim, a Bíblia realmente foi escrita por homens, mas foram homens direcionados, foram homens iluminados, foram homens inspirados, conduzidos pelo Espírito Santo
para escrever exatamente o que Deus queria que eles escrevessem. Exatamente, a Bíblia não caiu do céu pronto. Deus usou agentes humanos para escrever a sua palavra. Esses escritos, eles não se contradizem, muito pelo contrário, eles são muito harmoniosos. Nós vemos o Antigo Testamento, lá tem muitas promessas, a promessa da vinda do Messias. A Bíblia inteira ela tem mais de 6.000 profecias, nos quais a metade já se cumpriram. O Antigo Testamento, ele é como se fosse a profecia, e o Novo Testamento é o cumprimento. Todo o Antigo Testamento relata sobre a vinda do Messias, do Salvador da humanidade. E o Novo Testamento é a chegada do Messias, é a vinda do Messias, é o cumprimento da sua obra redentora, e ele cumpriu a sua missão, que era morrer a morte de cruz e nos salvar. E ele ressuscitou e está ao lado do Pai. A Bíblia deixa claro que existe sim um Deus que te ama, um Deus que me ama e que se preocupa comigo e contigo. E Ele se comunica conosco através da sua revelação, que é a palavra de Deus. Que é uma palavra que é compreensiva a todos nós seres humanos, ao qual nós lemos e conseguimos compreender a sua verdade nas Escrituras. E Deus quis que esse conteúdo fosse preservado em um livro para testemunho das gerações que não tiveram o privilégio de testemunhar pessoalmente esses acontecimentos. Em que língua foi escrita a Bíblia? A Bíblia ela foi escrita numa região chamada Oriente Médio. E como isso demorou um longo período para que a Bíblia fosse escrita, um período de mais ou menos 1.500 anos, a Bíblia ela acabou sendo escrita em 3 línguas, que é no hebraico e no aramaico, que é o Antigo Testamento, e no grego koiné, que é o Novo Testamento. A maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico antigo, que era a língua falada pelaquele povo naquela época, pelo povo hebreu. O hebraico, ele é um idioma bem diferente. O hebraico é um idioma no qual, ao contrário do português, escrevemos e lemos os textos da direita para a esquerda. E os judeus tinham uma reverência tão grande na hora de escrever que até as letras e as palavras eram contadas no final de cada trabalho. E se faltasse uma letra, toda a obra iria para o lixo. E se tivesse apenas um erro no papiro, ele era totalmente inutilizado. E você sabia que o papiro que continha erros, eles enterravam debaixo da areia para que ninguém reproduzisse aquele texto com erro. E por falar nos zelos dos judeus com a escrita, agora iremos falar da primeira Bíblia, que é a Bíblia judaica. E o nome que os judeus dão à Bíblia, o acrônico é Tanakh. O conteúdo da Tanakh é equivalente ao Antigo Testamento dos cristãos, porém com outra divisão. Ela é formada por 3 sílabas, que constitui o nome Tanakh. E ela é dividida em 3 seções, que é a lei, os profetas e os escritos. Na realidade, a Bíblia judaica ela contém somente 24 livros. Ela é diferente da nossa Bíblia cristã com o Antigo Testamento, que contém 39 livros. Por que a Bíblia judaica contém somente 24 livros? Sabe por quê? Porque nós contamos 2 Reis, 1 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, e na Bíblia judaica não é assim. Eles contam o livro de Samuel como um livro, Reis como um livro, 1 e 2 Crônicas como um livro, por isso que é menos livro que a nossa Bíblia do Antigo Testamento. E a primeira palavra é Torá. Torá significa leis, ensino ou instrução. O que a Torá nos fala? A Torá ela fala sobre a origem do mundo, sobre a humanidade e sobre a nação de Israel. A Torá ela foi escrita por Moisés. Torá
refere-se aos 5 primeiros livros conhecidos como Pentateuco para nós, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E é o mais importante dos livros do judaísmo. A segunda palavra é Nevim, que quer dizer profetas. Então, o Nevim são os profetas maiores e os profetas menores, às vezes chamado como profetas anteriores ou profetas posteriores. E a terceira parte é Ketuvim, que quer dizer os escritos. Todos os outros demais escritos, como Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Neemias e Crônicas, todos os outros, fora a Torá, que são os 5 primeiros livros que Moisés escreveu, e fora os profetas maiores e menores. Restante dos livros são chamados de Ketuvim, que são os escritos. Então, a Torá, Nevim e Ketuvim é a Bíblia judaica, a Bíblia hebraica. Após a Bíblia dos judeus, que é a Torá, o Nevim e o Ketuvim, o escrito do Antigo Testamento, temos a Bíblia chamada Septuaginta, que é a versão dos 70. A Septuaginta ela surgiu no norte da África, em Alexandria, no Egito, no delta do rio Nilo. E foi no reinado de Ptolomeu, aproximadamente no ano 285 a 247 a.C., que era o grande centro cultural daquela época. Ptolomeu mandou traduzir a Bíblia hebraica para a língua grega, que era a língua universal daquela época. O Império Grego, naquela época, eles estavam dominando tudo e eles não tinham o livro dos judeus na sua língua grega. Então eles solicitaram 72 judeus para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, que era a língua do império. Eles escolheram 6 judeus de cada tribo que trabalharam nela e, segundo a tradição, eles teriam que completar a tradução em 72 dias. A Septuaginta tem esse nome porque foram 72 judeus que trabalharam na tradução deste livro. E sabe quantos dias eles demoraram para traduzir a Bíblia? 72 dias. Por isso que tem esse nome Septuaginta. E essa Bíblia Septuaginta, ela é confiável, porque ela foi traduzida por judeus e ela foi muito utilizada na época de Jesus. Ela possibilitou aos não-judeus os estudos desses escritos e ela preparou o terreno para a missão cristã. Sem contar que a Septuaginta, ela serviu para muitas traduções de outras versões da Bíblia. Bom, até agora nós estudamos sobre a Torá, que é a Bíblia dos judeus ou a Tanakh. Nós já estudamos sobre a Septuaginta. Agora nós vamos falar um pouco sobre a Vulgata Latina, que é uma outra Bíblia escrita em um outro idioma. A Vulgata Latina quer dizer a versão popular. Foi Jerônimo de Estridão que escreveu, aproximadamente no ano 347 a 420 depois de Cristo. E o autor dessa Bíblia, Jerônimo, ele já era um senhor e ele tinha 60 anos de idade quando deu início na tradução da Bíblia para o latim. Ele foi para um mostreiro para traduzir a Bíblia para a língua latina. E a tradução da Vulgata Latina demorou 3 anos para ser concluída. E Jerônimo ele utilizou essas 2 Bíblias para traduzir a Vulgata. E a Vulgata, ela foi o primeiro livro a ser traduzido completo dos originais. Antes da Vulgata, a igreja usava o texto grego da Septuaginta. Eu vou trazer uma curiosidade super importante agora para vocês. Vocês sabiam que o primeiro livro, ele só foi impresso no ano de 1456 depois de Cristo? Porque antes, os livros eles eram escritos à mão, eram manuscritos, ou seja, escritos à mão, através de ostraco, pedra, pergaminhos e papiro. Gutenberg, ele foi o cara que inventou a imprensa com tipos móveis reutilizáveis. Então surgiu o primeiro livro
impresso em toda a história nessa técnica da imprensa de Gutenberg. Foi uma grande evolução na história da escrita. Só então os livros deixaram de ser uma prática manual, artesanal e passou a se tornar uma produção em série, ou seja, uma produção mecanizada. A Bíblia foi o primeiro livro, então, a ser impresso nessa técnica de Gutenberg. A Vulgata, ela é a tradução oficial da Igreja Católica, reconhecida aproximadamente em 1546 pelo Concílio de Trento. Jerônimo, que é o escritor da Vulgata Latina, ele inseriu os livros apócrifos. Apócrifos quer dizer ocultos ou secretos. Ele inseriu esses livros na Vulgata Latina, porém ele mesmo não reconhecia esses livros como livros inspirados. E por que a Bíblia dos cristãos não contém esses livros apócrifos? Porque estes livros não foram inspirados pelo Espírito Santo. Nestes livros apócrifos contém muitas heresias como artes mágicas, exorcismo, feitiçaria, esmolas ou obras como métodos de salvação, oração e intercessão pelos mortos, purgatório, pré-existência da alma. Tem muitos mitos e tem muitas lendas nesses livros apócrifos. Desses livros apócrifos narra a história que anjos mentem, contém história muito preconceituosas contra as mulheres. E até o próprio autor do livro de Macabeu relata e reconhece que o seu livro é medíocre. Defendem também tratos cruéis aos escravos e incentivam o ódio aos estrangeiros. É muito gratificante nós conhecer um pouco sobre a escrita, sobre os tipos de materiais, sobre o desenvolvimento da Bíblia, da Palavra de Deus. É bom a gente conhecer um pouco sobre a Bíblia hebraica, sobre a Septuaginta, sobre a Vulgata Latina, mas eu particularmente sou muito apaixonada também pela história da Bíblia em português, escrita por João Ferreira de Almeida. Como foi o processo da escrita da Bíblia em português? Vocês vão amar essa história. A nossa Bíblia em português foi traduzida por uma pessoa chamada João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, ele nasceu no ano de 1628 e morreu no ano de 1691. Ele era órfão de pai e de mãe. E ainda criança, ele foi morar com o seu tio. E a sua conversão foi aos 14 anos através de um panfleto que dizia a diferença da cristandade. E com apenas 16 anos de idade, João Ferreira de Almeida, ele traduziu o Novo Testamento para o português. E a sua tradução do Novo Testamento foi publicada pela primeira vez em 1681 em Amsterdã. João Ferreira de Almeida enfrentou muitas oposições, tanto do governo quanto da igreja, porque naquela época somente os clérigos, somente os padres tinham acesso à Bíblia. Naquela época, a leitura da Bíblia ou a prática de qualquer outra expressão religiosa era totalmente proibida. Eu fico admirado de um jovem de apenas 16 anos se dedicar tanto assim na tradução da Bíblia, sem falar que ele não é brasileiro. Deus colocou uma paixão no coração de um jovem, que tudo iniciou com seus 14 anos de idade e aos 16 já tinha traduzido o Novo Testamento. É uma história apaixonante. Apenas um adolescente com uma missão incrível de nos presentear com a Bíblia em nosso idioma. E João Ferreira de Almeida era um adolescente, um jovem muito aplicado e dedicado. Ele aprendeu o hebraico e o grego. No seminário eu fiz o hebraico e o grego. E são línguas difíceis. No século XVI e no século XVII era muito mais difícil do que hoje. Hoje tem muitas faculdades, muitas universidades, existem muitos seminários, mas naquela época talvez não tinha muito. Mas ele se dedicou para estudar os idiomas. O triste é que João Ferreira de Almeida
Ele faleceu aos 63 anos de idade, antes mesmo de concluir a tradução dos livros do Antigo Testamento. Ele conseguiu chegar aos versículos finais do livro de Ezequiel. E quem concluiu foi Jacobus, o seu amigo. Foi ele que completou a tradução após a morte de João Ferreira. Mas isso após muitas revisões. E aí sim foi publicado em 2 volumes. E enfim, apenas no século 17 nós temos a Bíblia completa em português. E é com muita alegria que eu quero deixar uma frase aqui para você, escrita por João Ferreira de Almeida há mais de 400 anos atrás, que diz assim: a minha intenção é dar-vos muito em breve a Bíblia inteira em vosso próprio idioma, o que representa a maior dádiva e a mais precioso tesouro, o qual ninguém tanto quanto eu saiba os deu até a presente data. Essa frase foi escrita por João Ferreira de Almeida há mais de 400 anos atrás. Essa mensagem de João Ferreira de Almeida, ela é muito impactante, porque nela eu vejo a paixão tanto por Deus quanto por uma nação, uma paixão de dar o maior tesouro, que é a Bíblia em nosso idioma, no português. João Ferreira de Almeida viveu com um propósito, e o propósito da vida dele, dos 14 anos até os 63 anos de idade, foi dedicar toda a sua vida para nos presentear com a Bíblia em nosso próprio idioma. Ele foi um instrumento usado por Deus para nos abençoar, a qual antes nós não tínhamos acesso. Mas Deus, ele é mesmo assim, ele usa pessoas com um propósito. E que eu e que você venhamos estar abertos para os propósitos de Deus. Deus tem um propósito na tua vida e ele tem um propósito na minha vida. Cabe o quanto eu e o quanto você está aberto para deixar Deus trabalhar e cumprir os teus propósitos em nossas vidas. Que venhamos refletir o quanto eu e o quanto você tem feito para Cristo. E ele nem era brasileiro. Deus usou um servo que estava disposto a trabalhar em prol de uma missão. Houve todo um processo para hoje termos esta Bíblia em nossas mãos. Não somente em nosso idioma, mas em nossas mãos e na mão de muitas outras pessoas. E não foi nada fácil. A sobrevivência dessa Bíblia foi única e singular. Este livro foi sujeito a muitas fúrias destruidoras. E há muito tempo ele já teria desaparecido da terra pelo fogo e pelo sangue. A Bíblia, ela tem saído vencedora pelos séculos e séculos. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre.